Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o primeiro hat-trick. A gente nunca esquece, Kylian Mbappé conseguiu seu primeiro jogo de 3 gols com a camisa do Real Madrid. Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você deixa os seus comentários para a gente trocar uma ideia, para a gente chegar junto aqui, batendo um papo, criando aqui um ambiente saudável de debate, de discussão no canal do VSR. Estou gravando esse vídeo na manhã de domingo, depois de na tarde e noite de sábado, o Real Madrid ter vencido o Real Valladolid por 3-0 fora de casa, num jogo que vai ficar marcado como a primeira partida em que Kylian Mbappé conseguiu fazer 3 gols com a camisa do Real Madrid. O Kylian Mbappé já tinha feito 2 gols em alguns jogos, o último na goleada por 4-1 sobre o Las Palmas, quando ele fez 2 gols, mas esse foi a primeira partida em que Mbappé marcou 3 vezes. O primeiro gol ainda no primeiro tempo, numa tabelinha com Bellingham, o segundo gol no começo da etapa final, recebendo na esquerda um passe, uma assistência do Rodrigo, e o terceiro gol de pênalti, um pênalti que o Bellingham sofreu mais ou menos na entrada da área. Esse jogo de 3 gols, esses 3 gols marcados, eles ratificam algo que a gente vem falando, algo que a imprensa espanhola vem falando, que foi uma mudança de mentalidade, talvez, do Mbappé, depois daquele jogo muito ruim, que foi a derrota do Real Madrid por 2-1 para o Atlético Bilbao, quando o Mbappé perdeu um pênalti o segundo pênalti nos últimos 3 jogos dele. Ele tinha perdido o pênalti contra o Liverpool no jogo da Champions, no dia 27 de novembro, e depois tem o jogo contra o Girona, que ele inclusive faz um gol, e um jogo contra o Getafe, que ele inclusive faz um gol, e depois tem o jogo contra o Atlético Bilbao, quando o jogo estava 1-0 pro Bilbao, ele teve um pênalti e perdeu também. Então, esses dois pênaltis perdidos ali num curto espaço de tempo, em especial o pênalti contra o Bilbao, quando ele fez uma partida muito ruim, esse momento fez o Mbappé ter uma reflexão dita pelo próprio Mbappé, para ele fazer uma autocrítica, entender que ele estava muito ansioso, entender que ele estava querendo precipitar alguns momentos com a camisa do Real, entender que ele não estava dando tudo que ele podia, e de lá para cá, depois desse pênalti perdido em Bilbao, o Mbappé mudou completamente em termos de desempenho. Desde esse pênalti perdido, que é no dia 4 de dezembro, os números do Mbappé são fantásticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12. São 12 gols e 2 assistências em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. Então, desde aqui estão os números, tudo que eu estou falando aqui eu peguei lá no Flash Score, tá? Desde então, o Mbappé claramente mudou sua postura, claramente mudou a sua ansiedade, claramente ele não quer precipitar nada, claramente ele deixa o jogo fluir para envolver ele, e isso, tendo esse pensamento, era evidente que o Mbappé iria triunfar com a camisa do Real, né? Não tem muita dúvida disso, não tem muito problema em imaginar que o Mbappé, quando as coisas estivessem no lugar, quando a adaptação tivesse feita, o Mbappé ia brilhar com a camisa do Real. Então, até aqui na temporada, o Mbappé tem 15 gols e 2 assistências no Campeonato Espanhol. Ele tem 1 gol na Copa do Rei, então 16 gols e 2 assistências. Ele tem 3 gols e 1 assistência na Champions, 19 gols e 3 assistências. Então, até aqui na temporada, ele tem 19 gols e 3 assistências, além do que ele fez com
com a seleção francesa, que são 2 jogos, ainda não fez gol nessa temporada. Então, 19 gols e 3 assistências na temporada, e é o artilheiro do Real Madrid na temporada, e numa temporada em que boa parte desse começo foi de adaptação, boa parte o Mbappé não estava funcionando legal, e agora está funcionando muito bem. Além da parte individual, tem o Mbappé claramente se envolvendo e se entendendo muito bem com os seus companheiros, e principalmente com o quarteto ofensivo. Contra o Valladolid, o Vini não jogou, está cumprindo o 2º jogo de suspensão pelaquela expulsão lá contra o Valência. Mas o trio que jogou ontem, e especificamente Rodrigo, Mbappé e Bellingham, funcionou muito bem. O primeiro gol do Mbappé é uma tabelinha, um passe que o Valverde rasga o campo na diagonal para achar o Mbappé na esquerda da área. O Mbappé recebe, já vê o Bellingham se projetando, espeta a bola no Bellingham na meia-lua e se movimenta para receber nas costas do zagueiro, recebe a bola, bate cruzado, faz 1-0. No segundo tempo, o Valladolid tenta sair para empatar e aí toma um contra-ataque mortal, que termina com o Rodrigo puxando a marcação, o Rodrigo puxando o contra-ataque pelo meio do campo. No lado direito, você tem o Bellingham abrindo o campo, no lado esquerdo tem o Mbappé. O Rodrigo dá a bola para o Mbappé bate meio sem ângulo, aquela batida nojenta do Mbappé sem ângulo, sabe? Que você acha, ele vai buscar o cruzamento que não tem para bater. E ele dá uma batidinha, não era tão sem ângulo assim, mas estava sem ângulo. A bola vai na parede da rede e o terceiro gol é na cobrança do pênalti, que o Bellingham sofre, né? É curioso que o pênalti não foi marcado no campo. E até no campo dava para o árbitro não marcar, porque o jogador do Valladolid, ele dá um carrinho 100% na bola. Então, na visão do árbitro, ele falou, o cara tocou na bola, não vou dar pênalti. Só que depois de tocar na bola, ele dá o carrinho com o pé nessa altura, toca na bola, depois de tocar na bola, ele levanta o pé. E a bola vai no joelho, o pé vai no joelho do Bellingham, até uma entrada forte. O VAR chama, o árbitro vê e marca o pênalti, o Mbappé bate e faz. Então, é um funcionamento que está que está se azeitando, que está se ajustando. Recentemente, Mbappé e Vinícius trocaram assistências entre eles. Então, assim, a gente está vendo claramente um melhor casamento do Mbappé com os 3 que já estavam no clube. Vale lembrar que na apresentação do Mbappé, o Mbappé falou a seguinte frase: eu que estou chegando, eu que tenho que me adaptar a quem já está. Eu que tenho que me ajustar a Vinícius, a Rodrigo, a Bellingham. E aí ele até falou nesse sentido, mostrando ali uma humildade muito grande, lembrando que o Real Madrid já era campeão europeu sem ele. Então, esse ajuste agora está feito. Tanto é que na temporada, o Bellingham tem 10 assistências, 4 para o Mbappé. Na temporada, o Rodrigo tem 8 assistências, 4 para o Mbappé. Então, era muito lógico que quando tudo se ajustasse, quando o próprio Mbappé botasse a cabeça no lugar em relação à ansiedade, em relação às coisas quererem dar certo, que esse ataque, que esse quarteto, que ontem foi um trio, mas que é um quarteto, iria funcionar muito bem. Ancelotti falou disso no pré-jogo da Champions, da vitória sobre o Salzburg, do Red Bull Salzburg. Ele falou, do meio para frente eu estou muito confortável, do meio para frente a gente está funcionando muito bem, do meio para trás é o que eu tenho que trabalhar agora. E sem dúvida, isso é uma verdade. Aliás, ontem, de novo, mais uma vez, o Real Madrid demora a engrenar no jogo. Vocês que são muito mais jovens do que eu, não pegaram essa fase, porque atualmente os carros têm um negócio chamado injeção eletrônica. Então ele eletronicamente o combustível é injetado no motor e o motor pega rápido. Mas eu, que sou um pouquinho mais velho, né, lá nos anos 80 os carros a álcool, né, quando o combustível álcool, que hoje a gente chama de etanol,
Quando começou a vir carro a álcool, na tecnologia dos motores não era avançado, o próprio combustível não era tão avançado, o próprio etanol não era tão avançado como é hoje. O carro a álcool, você tinha que acordar mais cedo ou ligar ele antes de sair para ele esquentar. O que é esquentar? É para os carros a álcool, para você poder fazer o motor funcionar, você tinha que esquentar ele. Então, por exemplo, o camarada tinha que sair 8h30, ele saía na garagem 8h15, ligava o carro, deixava lá o motor funcionando, ia, sei lá, acabar de tomar café e depois ele saía. Parece que o Real Madrid é um carro a álcool das antigas. Que é incrível como o Real Madrid começa os jogos mal, ou começa os jogos numa rotação mais baixa. Contra o Red Bull Salzburg, falei sobre isso no vídeo aqui, contra o Red Bull Salzburg, o Real Madrid teve problemas nos primeiros 15, 20. Até o Rodrigo fazer o 1-0, naquele gol que é um gol que envolve todo o quarteto, Mbappé para Rodrigo, Rodrigo para Bellingham, Mbappé para Vinícius, Vinícius para Bellingham, Bellingham para o gol do Rodrigo de primeira. Até ali o Salzburg estava jogando no campo do Real, estava tendo mais as ações, tinha finalizado já 2 vezes para o gol do Courtois, uma delas o Glock chutou para fora, por isso aqui da trave, e ontem a mesma coisa. Nos primeiros 23 minutos, o Valladolid teve 2 chances claras de gol, claríssimas, o Real Madrid não tinha feito nada. Uma delas é uma cabeçada com 3 minutos do Javi Torres, que o Courtois faz um milagre, talvez tenha exagerado, mas fez uma defesaça, que ele cabeceia raspando, e a bola passaria e pegaria o camarada livre no segundo pau, o Courtois dá um tapa nela, e depois uma batida de um jogador ali da meia esquerda, que vai no canto baixo do Courtois, o Courtois se joga para espalmar, se eu não me engano a bola foi para escanteio. Então assim, de novo, Real Madrid demorando a esquentar no jogo, mas depois que esquenta, estando à frente do placar, é muito complicado a gente administrar esse poderio do Real. Também, mais uma vez, denotando aí o crescimento de produção do Rodrigo e do Bellingham, né? Se a gente pegar o a parada, se a gente pegar a pausa da Champions, que foi ali no meio de dezembro, né? Se a gente pegar da pausa da Champions para cá, a gente vê um crescimento absurdo de Bellingham e do Rodrigo. Se a gente pegar o Rodrigo, 2, 4, 6, 8, 10. Nos últimos 10 jogos do Rodrigo, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gols e 3 assistências. Nos últimos 10 jogos do Rodrigo. São 7 gols e 3 assistências. Perdão, nos últimos 9 jogos, né? 2, 4, 6, 8, 10. Não, 10 jogos. Nos últimos 10 jogos do Rodrigo, ele teve 7 gols, ele produziu 7 gols e deu 3 assistências. O Bellingham, a gente vê o crescimento de produção do Bellingham, que é até maior. Se a gente pega ali o crescimento de produção do Bellingham desde o jogo contra o Real Madrid, ele fez gol e deu assistência em todos os jogos dele, menos em 4. Ou seja, está crescendo muito, muito de produção também o Bellingham, e aí o Real Madrid vai crescendo muito do meio para frente, aquilo que o Ancelotti falou, né? Do meio para frente, para mim tá ok, eu tenho que me preocupar do meio para trás. E fica aí o registro desse hat-trick. Eu nem gosto de usar muito a palavra hat-trick, mas eu uso porque já é de identificação imediata. Do Mbappé, que muita gente falou e muita gente está tratando como fato que o Mbappé estava meio ansioso para fazer o primeiro hat-trick dele com a camisa do Real Madrid. Agora não tem mais isso, está feito. O primeiro hat-trick, primeiro jogo de 3 gols de Mbappé com a camisa branca, que na verdade não foi com a camisa branca, foi com a camisa laranja. O Real Madrid jogou com o segundo uniforme, mas está valendo, e agora o Real se prepara para um jogo importantíssimo. O Real se prepara para um jogo grande dentro da Champions, que é contra o Brest fora de casa. O Real já está classificado para o playoff, já está classificado para a repescagem das oitavas. A chance dele entrar direto entre os 8 é praticamente ínfima, porque ele até tem pontuação para chegar, mas tem muita gente entre eles. Mas o Real precisa vencer para ter o mando de campo do segundo jogo da repescagem.
na Champions, um primeiro ao oitavo vai direto para as oitavas de final, do 9º ao 16º joga a repescagem, mas decide na sua casa, do 17º ao 24º joga a repescagem, mas decide fora de casa. Então o Real Madrid precisa ganhar o jogo contra o Brest para continuar dentro da zona de playoff, de repescagem, mas com o direito de fazer o segundo jogo em casa. Nesse jogo, Vinícius Júnior não vai jogar, porque está suspenso também. Vinícius Júnior tomou o 3º cartão amarelo nos 8 jogos da Champions, e aí vai cumprir suspensão. Em compensação, já entra zerado para o mata-mata, já entra com 0 cartão. Então, mais uma chance do trio jogar junto, Rodrigo, Bellingham e Mbappé, trio que está funcionando muito bem, como a gente acompanhou ontem. O que você achou? O que você pensa? Como é que você está achando o primeiro ano do Mbappé no Real Madrid? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. E eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado aqui por dar moral pro canal do VSR. Um abraço. Tchau.